com elevado espírito de compromisso que acolhemos a 12ª reunião extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP, na qual esperamos dar seguimento às decisões tomadas na 9ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da organização e na 18ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, que tiveram lugar em 2012 e em 2013, respectivamente. Em 2013, comprometemos-nos a realizar esta importante reunião com vista a prosseguirmos o aprofundamento da nossa concertação política e cooperação multiforme sobre matérias de interesse comum. Sentimos-nos, por isso, lisonjeados pela presença de Vossas Excelências e tudo faremos para que a vossa estadia na cidade das Acácias seja o mais agradável possível, na expectativa de que tudo isto venha a refletir-se na qualidade dos trabalhos e, consequentemente, nas deliberações que vamos tomar. As nossas afinidades constituem os alicerces deste grande edifício que estamos a construir desde 1996. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com uma identidade própria que une mais de 250 milhões de cidadãos espalhados pelo mundo que se expressam através da nossa língua comum, o português. O caminho a percorrer para a consolidação da nossa comunidade é ainda longo. Todavia, a crescente visibilidade e o impacto das ações levadas a cabo pela CPLP tem, não só ao nível dos nossos países, como também ao nível internacional, constituem prova inequívoca do compromisso político para com os ideais que nortearam os fundadores da organização. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, os objetivos da nossa comunidade assentam no espírito de solidariedade entre os nossos Estados, na busca de soluções que melhor respondam aos anseios dos nossos povos em prol do desenvolvimento dos nossos países. A 12ª reunião extraordinária da CPLP decorre no momento em que num dos nossos Estados-membros, a Guiné-Bissau, estão em curso os esforços para a normalização da situação política, visando a retoma da ordem constitucional e a estabilidade duradoura, cujo processo registra atualmente progressos encorajadores. Destacamos neste contexto a formação do Governo Inclusivo em julho de 2013, a marcação das eleições presidenciais e legislativas com o consenso das principais forças políticas da sociedade civil guineenses e a realização do recenseamento eleitoral de raiz, que incluiu a diáspora. Apesar destes sinais positivos, importa destacar que prevalecem desafios nesta fase crucial do processo político interno, para os quais a CPLP continua a encorajar e a apoiar os esforços desenvolvidos pelas forças vivas da sociedade guineense. Estamos esperançados de que o processo eleitoral em curso seja bem sucedido, propiciando assim o desenvolvimento socioeconómico do país. Queremos aproveitar esta oportunidade para saudar o apoio que os Estados-membros têm dado ao processo eleitoral, a reafirmação do processo, que era uma reafirmação do processo político da CPLP, do compromisso político da CPLP para com a Guiné-Bissau e do espírito de solidariedade existente entre os nossos povos. Neste contexto, urge que reflitamos sobre os passos a serem dados face às exigências que o processo político impõe, sendo a participação no processo eleitoral uma das principais prioridades. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, daqui a poucos meses realizaremos a 10ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, em Dili, República Democrática de Timor-Leste. Este será um momento de aprofundar as nossas relações a todos os níveis e de identificarmos novos desafios para os próximos anos, por forma que a nossa comunidade possa tornar-se uma força mais dinâmica e, portanto, capaz de contribuir para a erradicação da fome, para a paz e segurança e para acelerar o crescimento e o desenvolvimento dos nossos países. Neste contexto, impõe-se o reforço da cooperação a todos os níveis, tendo em conta o potencial de que dispomos em vários domínios. Podemos afirmar com convicção que a nossa cooperação já atingiu patamares dignos de referência. A sua consolidação passa necessariamente pelo engajamento dinâmico do setor empresarial e da vibrante sociedade civil. Assim, constituiremos uma CPLP dos povos e para os povos. Termino formulando votos de bom trabalho e, sem mais delongas, declaro aberta a 12ª reunião do Conselho de Ministros da Comunidade
dos países de língua portuguesa, CPLP. Muito boa noite. Acaba de terminar a 12ª reunião extraordinária da CPLP, que teve como pontos da agenda a situação na Guiné-Bissau, o processo de retorno à ordem constitucional na Guiné-Bissau, o processo de adesão da Guiné Equatorial, a CPLP, e um ou outro assunto mais ligado a questões de gestão, nomeadamente um ligado ao Instituto da Língua Portuguesa, mas o essencial das discussões girou à volta dos dois pontos a que me referi inicialmente. Sobre a Guiné-Bissau, foi feita uma análise profunda da situação vigente, para além da informação prestada pelo secretário executivo. Tivemos a oportunidade de ouvir o representante especial da CPLP em Guiné-Bissau, o representante especial da União Africana na Guiné-Bissau, e o quadro que nos foi traçado resume-se no seguinte, ou pode ser resumido no seguinte. Primeiro, que o processo está numa fase que se caracteriza pela preparação para as eleições. Foi realizado um recenseamento, correu bem. Neste momento, e no que diz respeito à CPLP, está sendo feito um acompanhamento em todas as frentes, nomeadamente a preparação para um convite que certamente esperamos receber para a observação eleitoral, como nos organizarmos e para participar nessa observação eleitoral e como continuarmos a apoiar a Guiné-Bissau. Há progressos interessantes, sinais encorajadores de uma alteração da situação, mas também a reunião reconheceu que ainda há grandes desafios. O desafio do processo até as eleições está sendo gradualmente vencido, mas há um desafio maior ainda, que há de exigir esforços muitíssimo maiores ao governo e ao povo da Guiné-Bissau, portanto ao governo eleito e ao povo da Guiné-Bissau, que será o período pós-eleitoral, em que o retorno à ordem constitucional terá que ser consolidado, a assistência às populações carenciadas terá que ser acelerada,
o relançamento da economia e da vida social terá que ser agressivamente implementado, mas, acima de tudo, a estabilidade. Esse será o maior desafio. Feito o diagnóstico, a CPLP uniu-se em torno do objetivo de, mais uma vez, estar ao lado de um povo irmão num momento difícil que atravessa. E, sob a liderança da CEDEAO, com a participação das Nações Unidas, da União Africana, da União Europeia e, obviamente, da própria CPLP, tudo será feito para que este processo continue a andar nos carris. Repito, um processo lento, difícil, muito complexo, mas a determinação do governo e do povo guineenses tem sido, e de todas as forças vivas da sociedade guineense, têm sido evidentes. E o apelo é que essa determinação se mantenha e que a qualidade da resposta melhore a cada dia, a bem da Guiné, do seu povo e dos países e povos irmãos que também sofrem com a situação que lá existe. Em relação à Guiné Equatorial, o grupo de acompanhamento que foi criado pela CPLP para apoiar a Guiné Equatorial na implementação do plano de adesão apresentou um reporte. Seguidamente, o Ministro das Relações Exteriores e Cooperação da Guiné Equatorial apresentou também o seu informe sobre o grau de cumprimento dos 4 parâmetros do plano de adesão. Fez uma avaliação positiva desse grau de cumprimento e anunciou uma medida que era indispensável para que a apreciação do processo de candidatura pudesse ter algum elemento novo. Porque, em relação aos parâmetros, temos vindo a acompanhar através do grupo de acompanhamento e, portanto, não houve grandes novidades. Felizmente, o relatório do Ministro coincidiu, de uma forma geral, com o relatório que nós obtivemos do grupo de acompanhamento. A grande expectativa estava em torno da moratória em relação à pena de morte. Portanto, a Guiné Equatorial tem a pena de morte e a CPLP, em obediência aos princípios por que se rege os países da CPLP e a própria organização por consequência, não estava disponível para aceitar no seu seio um país que tivesse a pena de morte como moldura penal. Reconhecendo-se a complexidade de uma alteração dessa natureza, o que foi solicitado no imediato e como primeiro passo a Guiné Equatorial foi que pelo menos avançasse com uma moratória. Isso foi feito e assim removido o último obstáculo para que a CPLP, ao nível ministerial, recomendasse à Cimeira dos Chefes de Estado, que terá lugar em Dili, em julho do ano em curso, a
admissão portanto, a aprovação da adesão da Guiné Equatorial à CPLP. Portanto, o Conselho de Ministros considera que fez o seu trabalho, o melhor que pôde. A decisão final caberá aos chefes de Estado. Mas, ao nível do Conselho de Ministros, a nossa recomendação é que a Guiné Equatorial seja admitida.